que acontece? Quando você vai copiar do outro, você copia uma vírgula no lugar errado, copia um valor que não era, às vezes enxerga valor, parece que brota valor, né, do chão, assim, eu não entendi de onde saiu aquele valor, porque você não conseguiu descrever. Então, tudo isso foi avaliado na prova de vocês, e por isso que, por mais que vocês tenham feito atividade junto com o colega, né, a pontuação muitas vezes não fica igual, porque eu vou analisando o passo a passo, eu corrijo tópico por tópico que você respondeu daquela questão, e se não tiver fundamento, não tiver lógica, eu corto a pontuação da questão, tá bom? Então, vamos lá. A primeira questão, ela dizia assim: uma chave cai verticalmente de uma ponte que está a 45 metros acima da água. A chave atinge um barco de brinquedo que está se movendo com velocidade constante e se encontrava a 12 metros do ponto de impacto quando a chave foi solta. Qual a velocidade do barco? Ele pede, né? E represente a trajetória do movimento. Então, para que a gente consiga entender o que está acontecendo, é mais ou menos isso aqui, ó. Eu tenho uma chave, né? E ele fala que a chave está a 45 metros, está lá na ponte que está a 45 metros acima acima da água, tá? E aí a chave atinge um barco de brinquedo, ela vai cair aqui e vai atingir o barco. Só que ele fala que o barco está se movendo com uma velocidade constante, né? Ele diz aqui, ó, que a velocidade do barco é constante, né? Se essa velocidade é constante, pessoal, significa dizer que esse barco ele não está tendo aceleração. Então, a velocidade média dele é, de fato, a velocidade lá que ele se mantém constantemente, né? E aí a gente consegue encontrar essa velocidade dele através do cálculo de velocidade média do barco. Para isso, eu preciso do quê? Do deslocamento desse barco, né? E aí ele fala aqui, ó, que ele se encontrava a 12 metros do ponto de impacto. Ou seja, antes da chave cair, né, em cima do barco, o barco se encontrava a 12 metros ali em um ponto inicial. Então, eu digo que a posição dele inicial antes do impacto era essa, tá? Então, a gente calcula aqui através da velocidade média, né? Que a gente tem variação, ΔX, lembrando que X era a posição, a gente viu lá no início da disciplina, né, do semestre. Então, variação da posição é o que a gente chama de deslocamento, né? O valor do deslocamento eu tenho, que é 12 metros, porque o barco deslocou ali em 12 metros. Mas para eu encontrar essa velocidade do barco, eu preciso saber em que tempo que ele levou para se deslocar esses 12 metros, né? E aí, se vocês analisarem, o tempo que ele levou para chegar nesse ponto aqui foi o tempo que a chave levou para cair, né? Então, eu posso dizer que o tempo, né, de que ele levou para se deslocar, o barco levou para se deslocar os 12 metros, é exatamente o tempo de queda da chave, né? E ele fala que a chave caiu, né? Ela cai. Então, a gente está falando de um movimento que a gente chama de queda livre, né? Isso é que eu desenvolvi com vocês na aula de revisão. Então, aqui quando a gente fala de queda livre, a gente viu que queda livre é um movimento uniforme variado, né? Só que ele está acontecendo na vertical, e por acontecer na vertical, eu já conheço a aceleração desse movimento, porque a única aceleração que eu tenho na vertical é a aceleração da gravidade. Então, eu já conheço aqui o valor da aceleração desse corpo, né? Que é a aceleração da gravidade. E aí, como o corpo caiu, né? A gente sabe que quando um corpo cai ou é abandonado, a velocidade inicial desse corpo é zero. Então, as equações que nós temos aqui para um movimento uniformemente variado são essas três, que eu defini com vocês lá na aula de revisão. E aí, entre elas, né? Como eu já quero encontrar aqui o tempo, a que eu vou conseguir estar utilizando é a primeira. Por quê? Porque ela já me dá o cálculo do tempo direto. Ah, professora, mas eu não utilizei essa equação, né? Eu vim aqui nessa terceira equação, né? Porque aqui é zero, a inicial dele é zero. E aí eu sei que a aceleração é igual à da gravidade, e eu tenho lá o deslocamento dele que é de 45 metros, e encontrei a velocidade final da chave para depois eu encontrar o tempo, tá certo? Tá certo, gente. Foi só um módulo que vocês encontraram de fazer. Mas para uma maneira mais rápida, vocês podem estar fazendo por aqui. Então, eu posso encontrar, né? Quando eu isolo essa equação, vocês viram que essa equação do tempo aqui, eu defini com vocês em outra aula, que ela sai dessa primeira equação, né? Então, o tempo de queda da chave vai ser encontrado através dessa equação, tá? Então, é a raiz quadrada de 2 vezes a altura de onde ele se encontrava, dividido pela gravidade.
Lembrando que a gravidade é de 9,81, então eu consigo calcular aqui esse tempo de queda da chave, vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura, que é 45, dividido por 9,81, que é a gravidade. A gente encontra aí um tempo de 3,03 segundos, tá? Então, encontrei esse tempo, agora eu consigo calcular aqui minha velocidade média, né? A velocidade média do barco. Então, a velocidade média do barco é o deslocamento que ele teve, que foi de 12 metros, né? Dividido pelo tempo que a gente acabou de encontrar. E aí eu encontro que a velocidade média do barco é de 3,96 metros por segundo, tá? Alguém teve alguma dúvida nessa questão? Ou tem agora e quer fazer? Ninguém tem dúvida? Então, vou continuar, tá, pessoal? Vamos lá. Professora? Oi, quem falou? Jennifer. Jennifer. Não Oh. tinha nada a colocar aproximado, né? No caso, você fala, por exemplo, 4. Isso. Tinha, porque eu falei a vocês que eu pedi, a gente ia trabalhar com valores, no caso, com 2 casas decimais após a vírgula, né? E aí eu cortei ponto de quem fez isso, porque geralmente quem deu 4 foi quando vocês utilizaram lá a gravidade de 10. E aí dava esse valor de 4. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Vamos para a segunda aqui. Você tem que dirigir uma via expressa para se candidatar a um emprego em outra cidade, que fica a 400 quilômetros de distância. A entrevista foi marcada para as 11h15, né? 11 horas e 15 minutos. Você planeja dirigir a 100 km por hora e parte às 7 horas para ter algum tempo de sobra. Você dirige na velocidade planejada durante os primeiros 100 km, né? Mas em seguida, um trecho em obras o obriga a reduzir a velocidade para 40 km por hora por 40 km. Qual é a menor velocidade que você deve manter no resto da viagem para chegar a tempo? Para chegar a tempo, pessoal, é para chegar às 11h15, tá? Porque teve muita gente que me perguntou isso, é para chegar às 11h15 ou para chegar às 11 horas? Se fosse para chegar às 11 horas, a questão falaria para chegar com o mesmo tempo de sobra, né? Mas era para chegar a tempo. Então, para chegar a tempo, ele tinha que chegar às 11h15, tá bom? E aí, eu fiz esse fluxogramazinho aqui para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Então, digamos que ele saiu aqui na posição inicial dele, né? Na posição 0, às 7 horas da manhã, tá? E aí, ele conseguiu dirigir aí a 100 km por hora. Então, ele andou 100 km e chegou lá às 8 horas, né? Andou 100 km em 1 hora. Só que aí depois, ele, por conta de um trecho que estava em obra, ele teve que reduzir a velocidade dele para 40 km por hora durante 40 km. Então, ele andou 1 hora, né? Então, às 9 horas da manhã, ele tinha andado mais que 40 km, andando assim um total de 140. Só que ele precisava andar 400 quilômetros. Então, o que faltou aqui foi exatamente 260 quilômetros. Então, das 9 até as 11h15, ele teria que andar 260 quilômetros, né? Em um tempo de 2 horas e 15 minutos. Onde é que está o problema aqui que a maioria errou essa questão? Aqui. 2 horas e 15 minutos, pessoal, não significa 2 horas, 2,15 horas, não, tá? 15 minutos, vocês teriam que transformar ali para fração de horas que ele equivale. Então, eu sei que 60 minutos equivale a 1 hora. Então, 15 minutos vai equivaler a quanto de 1 hora, né? Então, fazendo meios extremos, a gente encontra aqui que equivale a 0,25 horas. Então, o tempo que ele tinha para andar era de 2 horas mais 0,25 horas, então ele tinha um tempo total de 2,25 horas, tá? Esse era o tempo. E muita gente colocou lá 2,15, tá? Aí a gente vai fazer o cálculo da velocidade média, né? Que a velocidade média é o deslocamento que ele tem que ter, dividido pelo tempo que ele tem que realizar. Então, o deslocamento a gente já sabe que era de 260 quilômetros e o tempo de 2,25. Então, eu tenho aqui que a velocidade média é 260 dividido por 2,25,
a gente encontra uma velocidade de 115,6 km por hora, tá? Deixa eu só adicionar uma pessoa aqui. Alguém tem alguma dúvida nessa questão? Sim, professora. No caso aí, eu fiz o seguinte. Peguei os mesmos 260 quilômetros e no caso eu dividi por 2 horas. E deu por volta de 130 quilômetros. No caso também estaria certo, já que na questão pede para chegar por volta de 11 horas, 11h15. Então, eu expliquei isso no início da questão. A questão, ela pede para ele chegar a tempo. O que é chegar a tempo? Chegar a tempo é chegar no horário, né? No horário lá planejado. Então, seria chegar às 11h15. Se ela falasse assim, ó, qual a menor velocidade que ele deve manter para chegar a tempo com o mesmo tempo de folga, aí seria às 11 horas. Então, você considerando as 11 horas, a questão se torna errada, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Eu peço que quem for entrando, por favor, desliguem os microfones para não dar interferência aqui, porque eu fico me ouvindo e na gravação sai ruim para quem vai assistir depois. Professor Fábio, nessa questão aqui, 260 dividido por 2,5, eu achei 115,5 por hora. Eu arredondei para 6. Eu não ouvi, tá muito baixo, Fábio. Tem como tu falar novamente? Pode. E agora, melhorou? Melhorou um pouquinho. Fale, por favor. Aí, 260 dividido por 2,25. Eu achei 115,5 km por hora. Eu não arredondei para 6. Não, pelo arredondamento da casa decimal depois a vírgula, tudo bem, não tem problema, eu não cortei ponto por isso, não. Por que eu arredondei para 6? Porque se você olhar, ele dá 115,555, né? E se você for considerar uma casa após a vírgula, quando o número após é 5, né? De 5, a partir de 5, você tem que arredondar o número da frente para um número maior. Por isso que, como eu considerei só uma casa aqui, eu arredondei para 6, tá? Mas eu não vou cortar ponto por causa de uma casa decimal, não. O errado seria se você dissesse aqui que estava 116, né? Ele poderia estar, se tipo, a velocidade fosse aproximadamente 116, é uma coisa, mas 116 estava errado, viu? Pelo o 0,5 não se preocupe, não. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Ederlândia? Oi. Neto, acho que tem algum áudio aberto, não sei se a pessoa está caminhando, que tá atrapalhando entender, tá dando um baque. Espera aí, rapidão, deixa eu ver quem é aí, deixa eu voltar aqui na tela. Pronto, eu coloquei no mudo aqui. Valeu. Por nada, vamos lá. Terceira questão. A terceira fala de lançamento, né, oblíquo, tá? Então, aqui ela fala o seguinte, ó. Uma bola de futebol é chutada a partir do chão com uma velocidade inicial de 19,5 metros por segundo e um ângulo para cima de 45 graus. No mesmo instante, um jogador a 55 metros de distância na direção do chute começa a correr para receber a bola. Qual deve ser a velocidade média do jogador para que alcance a bola imediatamente antes de tocar o gramado? Represente a trajetória do movimento. Então, veja que mais uma questão aqui, ele pedia para representar a trajetória do movimento, né? O que acontece aqui? E muita gente não fez, tá, gente, o desenho. O que está acontecendo é mais ou menos isso aqui. Então, eu tenho uma bola que está sendo chutada a partir daqui, tá? A bola vai ser chutada. E ele diz que a 55 metros, né, na direção do chute, de distância do chute, então a 55 metros, se encontra um jogador que começa a correr para receber essa bola nesse ponto aqui, né? Ele quer saber qual é a velocidade média desse jogador para que ele consiga receber a bola antes dela tocar lá o gramado. É isso que ele quer saber. Então, eu sei que essa bola, ela está sendo lançada aqui oblicamente, né, inclinado. E vocês viram que se essa velocidade ela está aqui inclinada, né, como eu falei para vocês, ela está decomposta, que a gente fala, né? Então ela tem uma velocidade em y e essa velocidade em x, tá?
ela vai ter uma velocidade tanto na vertical quanto na horizontal, tá? E ela está formando um ângulo de 45 graus ali com a horizontal. Então, para me calcular a velocidade média, né, do jogador, eu preciso saber o quê? O deslocamento dele, né? Exatamente o que ele vai se deslocar desse ponto inicial, que é os 55 metros onde ele se encontra, até a posição final dele, que vai ser essa posição final aqui, né? Para mim descobrir essa posição final, eu preciso saber a distância daqui para cá, né? Eu sei a distância do ponto inicial da bola até o ponto do jogador, que é 55. Mas para eu descobrir o ponto inicial dele aqui, onde a bola vai tocar, eu preciso descobrir exatamente o alcance da bola, né? É a equação de alcance. É essa distância aqui que eu tenho que encontrar para me conseguir encontrar qual vai ser a posição final do jogador. Para mim fazer aqui a variação da posição, né? Dividido pelo tempo. Qual é o tempo que ele tem que se deslocar aqui? O tempo que ele tem para correr e receber a bola, pessoal, é justamente o tempo que a bola vai levar para cair aqui. Então, é o tempo total dela, né? O tempo que ela leva para chegar aqui na posição final dela. Então, é justamente esse tempo. Então, para mim conseguir calcular a velocidade média dele, eu tenho que primeiro encontrar o alcance, para saber quem é a posição dele final, e também encontrar o tempo total que a bola levou para alcançar esse ponto final dela aqui, tá? Então, eu deduzi com vocês as equações e vocês viram que o alcance, a gente calcula ele através da velocidade de x aqui, né? Então, o alcance é igual à velocidade em x, vezes o tempo total, ou seja, o tempo que a bola levou para cair aqui na posição final dela. Lembrando que nesse movimento, o tempo que a bola leva para subir é o mesmo tempo que ela leva para descer, né? Visto que a gente está em cinemática e a gente está desconsiderando todos os atritos e as resistências do ar aí, tá? Então, para mim calcular aqui o alcance, além da velocidade em x, eu preciso do tempo total. E eu falei a vocês que quem me dá esse tempo é o movimento em y, que eu disse lá, olha, o movimento em y, a gente analisa ele só até o ponto de subida, né? Porque ele está sendo um lançamento vertical para cima. E a equação lá, eu deduzi com vocês, saía que o tempo de subida era igual à velocidade em y, essa velocidade aqui que a gente precisa descobrir, dividido pela gravidade. A gravidade a gente conhece, que ela é constante, mas eu preciso descobrir quem é essa velocidade em y e quem é essa velocidade em x, né? Achando o tempo de subida, eu consigo calcular o tempo total, porque o de subida é igual ao de descida, e o tempo total é o tempo de subida mais o tempo que ele levou para descer. Então, vamos lá. Para me calcular essa velocidade em x e em y, a gente utiliza lá a decomposição de vetores, né? Que nesse caso o vetor é a velocidade. E aí, vocês veem que a gente tem a velocidade inicial aqui, e a velocidade em x, e velocidade em x e velocidade em y, né? Aqui a gente utiliza lá a trigonometria, a propriedade do vetor que eu tenho de tirar ele de um lugar e de colocar em outro sem fazer alteração. Então, eu fiz isso aqui com o vetor vy, tirei ele e joguei ele para o outro lado. E aí a gente forma um triângulo retângulo. E aí eu consigo aplicar aqui as propriedades da trigonometria, né? Então, eu disse a vocês, olha, questões assim a gente sempre aplica seno e cosseno, né? Para descobrir quem é a velocidade em x, quem é a velocidade em y. Então, quando eu faço lá o seno, eu tenho que o seno de θ é quem? Cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Então, o ângulo está aqui. Cateto oposto ao ângulo é o meu VY. E quem é a minha hipotenusa? A hipotenusa é minha velocidade inicial, 19,5, né? Então, seno do ângulo, o ângulo é 45, vai ser igual à velocidade em y dividido por 19,5. Eu tenho aqui que a minha velocidade em y, né, 19,5 está aqui dividindo, vai para o outro lado multiplicando. Então, velocidade em y é 19,5 vezes o seno de 45. Eu encontro essa velocidade em y de 13,8 metros por segundo, tá? Aí eu vou lá e faço o cosseno. Cosseno do ângulo é cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente já sabe que o ângulo é de 45. Cateto adjacente, que está aqui ao lado do ângulo, é o meu Vx, dividido pela hipotenusa, que é 19,5. E aí eu encontro que Vx é igual a 19,5 vezes o cosseno de 45, tá? A velocidade em x é de 13,8 metros por segundo também. Por que isso? Porque o cosseno de 45 é igual ao seno de 45, o valor, né? Mas, se o ângulo fosse diferente, esses valores de Vx e Vy seriam diferentes, tá, pessoal? Aí é onde entra
a minha correção na prova. Que na hora de calcular aqui, por exemplo, o alcance, a pessoa utiliza Vx, né? Que nessa questão, por coincidência, é o mesmo valor de Vy. Só que ela não colocou lá assim, olha, Vx é 13,8. Ela colocou lá que Vx era o 19,5 vezes o seno de 45. Mas, na verdade, quem é o seno de 45, né? Quem utiliza o seno é o Vy. Então, isso significa dizer que você não teve atenção, né? Ou não sei o que ocorreu, de onde tirou essa definição, e eu cortei ponto por isso também, tá? Oi. Ana, boa noite. Boa noite, Ana. Nessa questão, eu não fiz esse arredondamento de 13,8, eu deixei o 13,79. Tem algum problema, não, né? Nenhum problema, viu? Quanto a isso, nenhum. Beleza. Então, pessoal, o meu alcance aqui, ele vai ser Vx, né, que a gente acabou de calcular, vezes o tempo total. Mas eu ainda não tenho esse tempo total, eu preciso dele para calcular o alcance. E aí eu vou descobrir esse tempo aqui, ó, né, utilizando o Vy. Então, tempo de subida, que ele levou para subir até atingir a altura máxima aqui nesse ponto, vai ser Vy dividido pela gravidade, né? Então, Vy é 13,8, dividido pela gravidade, que é 9,81, a gente encontra um tempo de subida aí de 1,41 segundos. Foi o tempo que ele levou para subir, ou seja, o tempo que ele leva para atingir a altura máxima ali, né? A bola levou. Só que ela ainda tem o tempo de descida, né? A gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, então o tempo total é o tempo de subida mais o de descida, então eu acabei esquecendo um aí, tá? Mas ficou 1,4 mais 1,4, a gente tem aí 2,8 segundos, ou 2,82, tá? Não tem problema aqui os 82 segundos, não. Então, o alcance aqui é de 13,8 vezes 2,8, e aí a gente encontra um alcance de 38,6 metros, tá? Teve gente que ainda encontrou uma casa decimal aqui após o 6 e também não tem problema por isso. O que altera é nessa casa aqui da frente, tá, gente? Então, eu encontrei esse alcance de 38,6. Lembrando, o que é o alcance? É onde a bola vai alcançar ali depois de lançada. Então, esse ponto aqui é de 38,6, né? O alcance dela. Então, o jogador que se encontrava na posição inicial 55, ele corre se deslocando para a posição de 38,6, né? Lembrando que agora eu tenho como calcular a velocidade média dele, porque o tempo também que ele tem que fazer esse deslocamento é um tempo de 2,8 segundos, que é o tempo total da bola, né? Então, a velocidade média do jogador vai ser esse ΔX aqui, que é posição final, menos a inicial, né? A posição final dele é 38,6, menos a inicial, que é 55, dividido pelo tempo que ele leva para percorrer esse deslocamento, que ele tem que percorrer nesse tempo para alcançar a bola aqui, que é 2,8. Então, a gente tem uma velocidade média de menos 16,4, quando eu faço essa subtração aqui, dividido por 2,8, e eu encontro uma velocidade média de menos 5,9 metros por segundo. E aí teve gente que me perguntou, professora, a minha velocidade está dando negativa, tá correto? Tá correto, pessoal. O que está querendo dizer aqui é que o jogador está correndo para o sentido oposto. Então, o sinal de negativo, ele está dizendo que o movimento dele está indo para o sentido oposto. Por isso que é o negativo aqui, tá? Alguém tem alguma dúvida? Então, eu usei algumas fórmulas diferentes. Não sei se tu lembra, né? Da minha questão Interlândia, né? Eu achei menos 5,76. Eu tentei fazer usando essa, mas de alguma forma aqui eu não consegui. Eu me perdi. Aí eu fui tentando estudar outros assuntos e achei de outra maneira para resolver. Só dessa diferença por conta de casas decimais, né? Menos 5,76 metros por segundo. Essa maneira até que você resolveu foi a maneira que muitos outros resolveram, que é justamente o ponto que eu toquei, onde aconteceu de confundir aí, eu não sei o que houve, que vocês utilizavam um seno para calcular o alcance. E isso está errado, né? Pelo menos aqui na visão dessa posição aqui do corpo, você vê que não tem como para mim calcular Vx utilizar seno, eu utilizo o cosseno. E aí foi nesses detalhes aí que alguns perderam pontos, assim. Mas eu entendi sim o desenvolvimento da questão, só fiquei
sem entender o porquê que vocês utilizaram o seno onde não dava para ser utilizado. Então, aqui no meu caso, eu usei o seno, eu já coloquei o tempo final, né, para calcular o seno, porque era calculando em função do VY, 2 vezes a velocidade dela, né, que seria a hipotenusa, vezes o seno de 45 já dividido pela gravidade, que aí já dava o tempo total. 2 Não. vezes, tal, entendeu? O Não, é porquê que 2 eu usei vezes o seno porque foi você isso. tá. Não, mas aí, então. Não, mas aí você tá falando para calcular o tempo. Só que eu tô dizendo que Isso, tem para pessoas calcular que o tempo. utilizam. Aí tudo bem, é o seno. Só que quando jogava lá no alcance, você jogava um seno também. E lá não é seno. Aqui no alcance era cosseno. Entendeu? Ah, sim, aí não foi o caso do meu, não. O meu não usei seno de Não. novo, depois para alcance, não. Eu usei só a velocidade inicial ao quadrado sobre a gravidade, Uhum. que no caso é Aí, no caso, você 38,8. multiplicou por 2 por. Entendi. Tá. Não, o tempo eu fiz multiplicando por 2. Já na hora Uhum. de encontrar o alcance, eu só usei a velocidade inicial, né, que é o valor da hipotenusa, a mesma coisa, o 19,5, ao quadrado sobre a gravidade. Aí eu não usei 19,5. isso, que é a velocidade inicial, né, sobre a gravidade. 19,5 ao quadrado, viu? Então, essa equação eu particularmente eu desconheço. No momento, se ela existe, eu não conheço, não. Porque você utilizou o valor inicial aqui. Da velocidade inicial ao quadrado. Porque a velocidade dela é contada só até o meio, né? Isso. Da trajetória. Aí ela está ao quadrado e dividido pela gravidade, porque é o tempo de queda dela, na segunda metade. Uhum. Entendeu o raciocínio aí? Tô Entendi. meio bagunçado, não foi? Mas o raciocínio era esse. Dividido Tá. ele foi ao quadrado, porque aí seriam 2 tempos, né? O tempo de subida e Uhum. de queda, e dividido pela gravidade, porque era o tempo que ele ia levar depois, na segunda metade. Aí eu achei 38,8. Tá. Depois eu Ele achou vou analisar 38,6. esse seu raciocínio, viu? Tu tirou, Pra tu mim. tirou ponto meu daí? Não, se o valor não, o que eu tirei ponto foi onde eu falei que não tinha lógica utilizar, né, aqui no alcance o valor do seno, né? E já que você falou que não fez assim, eu acredito que no seu não. Mas tem pessoas que fizeram assim e eu tirei ponto, viu? Ah, beleza. Valeu. Vamos lá. Eu tô Mais vendo alguém que tem só alguma errei o dúvida? final. Tô vendo que só errei o final. Quem falou? Não tô ouvindo. Eduardo, só errei Oi, o Eduardo. que maravilha. Invertiu o 38,6 pelo 55. Aí errou tudo, né? Vamos lá. Quarta questão. Mas alguém tinha mais alguma dúvida, pessoal, naquela questão, na Eu terceira? ia falar agora. Pode falar, eu volto. Essa minha aí também no último. Eu Uhum. não fiz esse arredondamento, aí não deu 5,9, deu 5,85. Então, mas é justamente por isso, porque quando dá 8,5, no caso aqui dessa questão, aqui resolvendo com vocês, eu estou utilizando uma casa depois da vírgula, né? Uma casa depois da vírgula, eu não poderia botar o 8. Então, como depois do 8 vem 5, regra de arredondamento, de 5 acima, o número da frente tem que ser aumentado. Então, ao invés do 8, eu botei o 9. Mas como você usou duas casas decimais, não tem problema nenhum você ter colocado 85, tá? Ah, tá. Mais alguém? O meu, professora, deu, no final aí foi 75. Vai estar certo também ou... Sim, O deu quê? 5? Aí a resposta deu 5,75. E o da senhora aí porque o meu... 5,9. Sim, Aí tem que ver pelas casas decimais que você utilizou. Mas eu acredito que como deu 5, alguma coisa, deve ser porque você, na hora de desenvolver, deve ter utilizado mais casa decimal após a vírgula. Deve ter sido é, isso. Entendeu? tá. Assim, de cara, sem ver, eu não consigo te responder, porque eu não lembro, foram mais de 60 provas, então não tenho Não como tem estar. problema. Viu? Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Tá, então vamos seguir. Quarta questão.
A quarta questão dizia o seguinte, ó. Essa quarta questão foi hilária, meu Deus. Eu recebi questões que não tinham nada a ver. Gente, o que que aconteceu? Por favor, me expliquem. Porque eu recebi questões que apareceu aqui um ângulo de 60 que não existe. Não entendi o que aconteceu. Mas vamos lá, né? Observe o sistema a seguir, que está em equilíbrio, né? A gente definiu lá, viu as leis de Newton, e Newton disse lá que quando um corpo se encontra em equilíbrio, significa dizer que o somatório de todas as forças que estão atuando naquele corpo é igual a zero, né? Então, aqui eu já tenho uma informação, onde a questão me fala que o sistema está em equilíbrio. Se está em equilíbrio, o somatório de todas as forças atuando nele é igual a zero, tá? O bloco A possui uma massa de 200 quilos. Considere o cabo, a polia e o plano que apoia o bloco A como ideais, sem atritos, né? Então, eles não vão envolver aqui nos cálculos. Calcule a massa do bloco B, represente as forças atuantes no sistema. Então, se você esqueceu de representar as forças, eu cortei ponto também, que nem na questão anterior, tá? Eu esqueci de dizer na questão 3 também. Teve gente que não decompôs os vetores bonitinho lá, eu cortei ponto, por isso também. Então, aqui o que é que eu tenho que fazer? Somatório de todas as forças, a gente já sabe que vai ser igual a zero, porque o sistema está em equilíbrio. Então, o que eu preciso fazer agora é identificar quais são as forças que estão atuando nesse sistema. E aí, a gente vai lá e coloca todas elas aqui que estão atuando. Então, aqui no bloco A, a gente sabe que esse bloco A ele tem uma massa, né? Se ele tem uma massa, ele tem um peso, e a gente já viu na aula de definição de forças especiais que o peso ele está sempre no sentido, né, na direção aqui vertical, no sentido para baixo, formando 90 graus com o solo. Então, esse peso é o que está em rosa aqui, né? O peso do bloco A é o que está em rosa. Só que esse peso ele está sendo decomposto em x e em y. Por quê? Porque o plano onde o bloco se encontra, ele está inclinado. Então, esse peso, ele vai ter um peso aqui em py, né, no sentido de y, e esse peso, ele vai ter um peso em sentido de x também. Então, a gente tem py e px. Esse p é decomposto em x e y. Além disso, esse bloco, ele está sobre uma superfície inclinada. E a superfície, para sustentar lá o peso do bloco, ela aplica uma força contrária, né? Uma força sobre esse bloco. Que força é essa? É a força que a gente chama de força normal, que é a força que a superfície de apoio aplica sobre o corpo, tá? Aí, logo de cara, assim, né, quando a gente definiu lá nas aulas, a gente viu que quando eu tenho esse tipo de plano, questão acontecendo, né, onde acontece em um plano inclinado, a minha normal, ela vai ser igual ao meu PY. Tá, professora, mas a questão não está me pedindo a normal. Tudo bem, mas só para a questão de lembrar, a normal, ela é o valor de PY, tá? O que não vai me interessar no momento. Então, vamos seguir aqui. Como ele fala que a questão está o sistema está em equilíbrio, se está em equilíbrio, pessoal, todas as forças que estão atuando na mesma direção, ou seja, o que é direção, ou está na direção vertical, ou na direção horizontal, estão na mesma direção ali, em sentidos opostos, elas são iguais, eles têm o mesmo módulo, o mesmo valor. Por isso que a normal, ela tem o mesmo valor de PY, ela só está em sentido oposto. Logo, PX vai ter o mesmo valor de quem? Da tração aqui, ó, da tração da corda, tá? PX vai ter o mesmo valor da tração da corda, porque eles estão na mesma direção, só que em sentidos opostos. E eles são iguais porque está em equilíbrio. Então, quando eu somo eles se subtraem porque tem o mesmo valor e dá igual a zero. Então, aqui a gente vai dizer que a normal é igual a PY, a tração é igual a PX, né? Lembrando que tração, ela vai ser igual, nesse ponto, ela vai ser a mesma nesse ponto, porque é um fio só. Então, a tração ao longo do fio, ela tem sempre a mesma tração ali ao longo daquele fio. E essa tração é igual a PX, tá? Logo, a minha tração, analisando aqui, ó, nesse sistema aqui no bloco B, eu sei que B tem uma massa, que é o que eu quero descobrir, né? A massa de B. Se ele tem uma massa, ele tem um peso. Então, o peso de B está aqui para baixo, né? E ele está preso aqui a um fio. Então, tem uma tração aqui nesse cabo, nesse fio. Como as forças se anulam, a tração nesse ponto é igual
ao peso de B. Então, por isso que eu digo que essa tração, que é igual a Px, né? Porque essa tração nesse ponto é igual a essa tração, é igual ao peso de B. E, professora, por que isso importa? Porque a questão está me pedindo a massa do bloco B. E quem é o peso de B? Peso de B é a própria massa de B que eu quero encontrar, vezes a gravidade. A gravidade eu conheço que ela é constante 9,81, e o peso de B, professora, eu não conheço. Mas se eu descubro quem é a atração, eu descubro quem é o peso de B. E para eu descobrir quem é a atração, eu preciso descobrir quem é Px. Não é isso? Então, aqui a gente vai decompor esses vetores aqui que já foram decompostos, aplicar a regrinha lá do seno e do cosseno, e conseguir calcular aí o meu Px, tá? Então, o Px que estava aqui, ó, eu vou deslocar ele, que ele é vetor, e ele veio para cá. Formou aqui um triângulo retângulo. Por semelhança de triângulo, eu já disse a vocês que esse ângulo formado aqui pelo plano inclinado é o mesmo ângulo formado aqui entre as setas laranja e rosa. Então, aqui eu consigo estar calculando o seno do ângulo, né? Quando eu faço seno do ângulo, seno é cateto oposto. Então, oposto ao ângulo aqui, esse ângulozinho entre as setas laranja e rosa, eu tenho o meu Px, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o meu peso, o peso de A, né? O peso em rosa. Então, seno de 30, que é o ângulo, é igual a Px dividido por P. Professora, e quem é P? Ora, peso de A vai ser a massa de A que a questão me forneceu, que é 200, vezes a gravidade. O peso de A vai ser 200 vezes 9,81. Eu encontro aí o peso de A é igual a 1.962 newtons. Agora eu consigo calcular aqui o Px, né? Px aqui, seno de 30, vai ser igual a Px dividido por 1.962, que é o valor de P. Px, então, vai ser o seno de 30 vezes 1.962. E aí a gente encontra Px igual a 981 newtons. Então, veja que a gente encontrou aqui Px, ó. Px é igual a 981, que é igual à tração. Logo, essa tração é igual ao peso de B, que ele também vai ser igual a 981, tá? Como eu sei que peso de B é 981, igual a massa de B, vezes a gravidade, que é 9,81, eu encontro aí que a massa de B é 981 dividido por 9,81. A massa de B, repetiu aqui. A massa de B é de 100 quilos. E aí eu consegui responder o que a questão me pedia. Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, pessoal? Também fiz diferente, mas cheguei nesse mesmo resultado aí. Teve gente que chegou no resultado de 10 quilos, não sei como chegou em 10 quilos. Teve gente que chegou em 115, não sei o que aconteceu. Utilizaram um seno aqui de 60 que não existia, gente. Eu não sei que desenhar aqui que aqui formava um ângulo. Eu não sei o que aconteceu. Tem até uma questão no livro do AVA de vocês que tem esse mesmo desenho, só que realmente a atração aqui, ela forma um ângulo de 60 graus. Eu não sei o que aconteceu, vocês confundiram questões e perderam um ponto por isso. Eu mesmo confundi aí, sabe? Porque eu usei o quê? Uma tangente de 60, baseado numa atividade que tu fez com a gente sobre essa questão. Mas é porque era outra questão. Ele tinha o mesmo desenho, mas a questão era diferente, entendeu? Porque lá, aqui, a minha tração ela não está inclinada. Lá naquela questão que que eu resolvi com vocês, aqui ele mostrava que a tração ela estava inclinada a um ângulo de 60 graus. Então, aqui eu tinha que calcular a tração em x, em y, além do peso em x e em y para resolver. Entendeu? O meu deu 1.113, 133. Pois é, porque vocês resolveram a questão errada. Foi outra questão. Não foi só você que fez isso, não. Foram outros alunos também. Os outros passos ficam beleza. Agora, na hora de chegar nesse daí, eu buguei. Tá, pessoal? Mais alguma dúvida, gente? Aqui nessa questão? Nenhuma, né? Vou seguir. Dúvida não, só desânimo. Que nada, as notas já saíram. Não foi tão desanimador assim. A senhora considera boa vontade, né? Depende do que é essa boa vontade, tá, gente? Porque tem boa vontade do Braille também, que eu tô sabendo. E nessa questão aqui é que eu vou puxar a orelha de vocês. Gente, pelo amor de Deus, leiam a questão em nome de Jesus. O que acontece? Olha aqui, ó, 2 blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito.
uma força de 32 newtons. A questão bonitinha que está lá no Braille é de 3,2 newtons. Por que vocês acham que eu não elaboro prova olhando a questão do Braille antes, para saber se tem como vocês colar pelo Google? Tem, e eu olho. E aí vocês simplesmente foram lá, copiaram a questão e ainda copiaram com 3,2. Eu mereço uma coisa dessa? Peraí, tinha essa questão na internet? Oh, não acredito. Pessoal, pelo amor de Deus. Aqui, ó, 32 newtons. Tá vendo quando o professor quer pegar, vocês pegam? Só é tirar uma vírgula. Só é tirar uma vírgula. E fizeram igual, tá lá no Braille. Né? Mas vamos seguir. Vocês que lutem, né? Bora. 2 blocos estão em contato sobre uma mesa sem atrito. Uma força horizontal de 32 newtons é aplicada ao maior bloco de 2,3 quilos. Sabendo que a massa do bloco é menor, sabendo que a massa do bloco menor é de 1,2 quilos, determine o módulo da força entre 2 blocos. Represente as forças atuantes no sistema. Teve muita gente que teve dúvida aqui também, e que eu sei que tentou fazer sem olhar o Braille, tá? E me perguntou muito. Professor, não estou entendendo o que é essa força entre 2 blocos, né? Aí vocês confundiram muito com a força resultante de cada bloco, separadamente. Mas não é isso. Força entre 2 blocos, pessoal, ali é uma força de contato. Então, é a força que ela está lá sendo aplicada de acordo com a terceira lei de Newton, que fala da força de ação e reação, né? O que está acontecendo aqui, ó? Aqui a gente tem uma mesa e eu tenho o bloquinho maior e ele fala que esse bloco maior está sendo submetido a uma força de 32 newtons. Aí, esse bloquinho maior, ele está em contato ali com um bloco menor, né? Quando essa força de 32 newtons, que é a minha força resultante aqui do sistema total, né? Porque ele está fazendo, tem uma força de contato, então ele está fazendo com que o sistema se movimente. Quando essa força de 32 newtons é aplicada sobre o bloco maior aplica uma força sobre o menor. E aí, como reação, o bloco menor aplica uma força sobre o maior. Então, eu chamei esse bloquinho de A, o laranja de A e o verde de B, tá? Então, a força trocada entre os 2 blocos é justamente a força que A realiza em B e a força que B realiza em A. Elas estão assim, nesse sentido, tá, pessoal? E aí, professora, como é que eu calculo isso aqui? A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa fazer é encontrar quem é a aceleração do meu sistema, né? Do sistema total. A força resultante dele é a de 32, porque eu sei que ele está conseguindo mover os 2 blocos, né? Então, a força resultante é de 32. A massa do sistema é a massa total, então é a massa dos 2 blocos, vezes a aceleração do sistema, que é o que eu quero descobrir, né? Então, eu faço aqui que força resultante é igual a massa de A mais a massa de B vezes a aceleração. A força é de 32, a massa de A é de 2,3 mais a de B, que é 1,5, vezes a aceleração, né? E aí a gente encontra aqui 32 igual a 3,5 vezes a aceleração. E essa aceleração é de 32 dividido por 3,5. E aí muita gente colocou 3,2 dividido por 3,5. A aceleração aqui no caso é de 9,1 metros por segundo ao quadrado, tá, gente? Isso é a aceleração do meu sistema. É uma aceleração constante e a aceleração que os 2 blocos ali estão conseguindo se mover. Aí agora, para eu descobrir essas forças aqui trocadas entre eles, eu preciso pegar um dos bloquinhos e aplicar as forças que estão atuando sobre ele separadamente. Vamos pegar o primeiro bloco aqui, ó. Quando eu pego o primeiro bloco, né, eu tenho quem atuando sobre ele. Eu tenho a força de 32 newtons nessa direção e nesse sentido. Tenho a força que B faz em A, né, no sentido oposto. E aí, esse bloco tem uma massa. Se ele tem uma massa, ele tem um peso, né? Ele tem o peso dele aqui na direção vertical, no sentido para baixo. E como está na horizontal, né, sobre uma mesa, ou seja, ele está sobre uma superfície de apoio, a superfície de apoio realiza uma força sobre o bloco. E essa força que a superfície de apoio realiza sobre o bloco é a que a gente chama de força normal. Lembrando que quando os corpos eles estão aqui nessa direção aqui, né, da horizontal, eu tenho que a minha normal ela é igual ao meu peso. Nesse caso, quando eu vou fazer o somatório, né, que eu somo o peso com a normal, se eles são iguais, porém têm sentidos opostos, eles vão se subtrair. Então, eles se anulam.
aqui eles não vão interferir nesse sistema, né? Então, eu tenho aqui que a força resultante de A, ela vai ser exatamente 32, né? Menos a força que B faz em A, porque é o que está atuando aqui nesse corpo. As únicas forças que atuam sobre ele são essas duas, porque essas duas aqui se anularam, a normal com o peso se anularam. Então, ficou 32, que está na direção positiva, menos a força de A e B, né, que está no sentido oposto. Então, essa é a força resultante de A. Porém, eu não quero saber quem é a força resultante de A, eu quero saber quem é a força que B, qual a força que B faz em A e a força que A faz em B. Lembrando que elas são forças de ação e reação, portanto, elas têm o mesmo módulo. Então, o valor da força de B em A vai ser igual ao valor da força de A em B, tá? Professora, mas e aí? Eu preciso da força resultante em A. Como é que eu faço para me encontrar? A gente sabe que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração do sistema é uma só, que é 9,1, né? Então, a força resultante somente em A vai ser a massa só de A vezes a aceleração que A se encontra. A aceleração a gente descobriu. Então, eu tenho que a força resultante em A é a massa dele, que é 2,3, vezes a aceleração, que é 9,1, perdão. Então, eu tenho aqui a força resultante A de 20,9 newtons, tá? Como eu encontrei a força resultante, eu consigo substituir ela aqui, ó. Então, eu tenho aqui que 20,9 é igual a 32 menos força de B em A, tá? Então, eu passo 32 para o outro lado, vem subtraindo, né? Como ficou aqui tudo negativo, vou multiplicar por menos 1. Eu encontro aqui que essa força de B em A é igual, aproximadamente, tá? A 11,1 newtons. É a força que B realiza em A. Como eles são iguais, eu tenho que essa força de A em B é igual à força de B em A, que é igual a 11,1 newtons. Professora, quem colocou 11 e a senhora considerou? Considerei, pessoal. Eu analiso o desenvolvimento da questão. É isso que eu analiso nas provas de vocês. Por isso que tem passo a passo que eu vejo que está errado e eu corto o ponto. Mas, professora, eu desenvolvi todo certinho, no final ficou uma casa decimal, não tem diferença. Eu considero a questão, porque o que eu quero considerar é o aprendizado do desenvolvimento das questões com vocês, tá? Alguma dúvida? Essa questão da aceleração aí, por que deu 9,1? Porque você dividiu aqui, ó, 32 dividido por 3,5. Vem E eu daqui, fiz ó. o meu deu 9,81. O meu deu 9,14. Eu não sei de cor, Ana. Assim, pra eu te falar agora. Viu? Eu não sei o que foi que eu fiz. Oi. Então, eu achei que nessa questão 10,98 newtons, né? Porque eu usei uma casa decimal a mais. Eu Sim. achei a aceleração Sim. 9,14 metros por segundo. Só que eu tinha te mostrado, inclusive eu acabei nem corrigindo, porque teve outras atividades e eu acabei passando do tempo, não deu de voltar nela. E tu me disse que não era isso que tu queria. Aí agora Porque o desenho que você me mandou, você colocou lá que o desenho que você me mandou tava as forças assim, ó, cisalhando. Como o primeiro. Isso. Entendeu? Cisalhando. E elas não se cisalham. Era disso que eu tava falando que tava errado. Só faltava botar o desenho e representar as forças, né? Isso. Era isso que tu queria, né? Uhum. Beleza. O que é cisalhando? É porque eu não tinha conseguido entender o que era, sabe? Tava faltando. Uhum. Agora deu pra entender, então. Beleza, tranquilo. Tá. Valeu. Cisalhando, Sérgio, é quando uma força, elas estão aqui se cortando. Vocês vão aprender essa expressão quando vocês pegarem resistência dos materiais, tá? É uma força que cisalha, ela corta aqui, tá meio cortando. Ele tinha colocado essas forças aqui de A em B e B em A na vertical e não na horizontal, como elas estão sendo representadas aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Por nada. Bom, ninguém tem mais dúvida quanto à prova? Nada? Vou repetir o que eu falei no início da aula para quem entrou Só vou chorar um pouquinho só. Não chore não, meu filho. Ainda tem tempo de recuperar a nota, tá? Quero aula presencial. Eu também quero, Douglas, né? Mas não tá dependendo da gente. Tá dependendo aí do coronavírus. Vamos lá.
E pelo o rojão que anda, né, gente? Infelizmente, hoje, ontem, né, foi confirmado mais 2 casos. Nossas aulas estavam previstas para voltar dia 18, né? A depender também do que o governador falasse, né? Mas como não teve, apareceu esses 2 casos, a gente tem que, de qualquer forma, tem que esperar o que é que o governo do estado, porque isso aí já não é mais decreto do município, né? É estadual, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. A aula de hoje, para quem entrou depois, eu vim com a intenção de corrigir a atividade que foi passada como prova, tá? E de encerrar definitivamente a unidade 2. Eu não vou começar a 3 hoje, eu vou deixar para começar a unidade 3 semana que vem, tá? Então, hoje a gente vai dar adeus aí à dinâmica, tá? E adeus, entre aspas, né? Porque na próxima unidade, às vezes, a gente aplica também alguns conhecimentos. Enfim. E aí eu vou começar agora, vou falar sobre a seção 2.3 e 2.4. Só que para quem teve a curiosidade de ler o livro, né, de estudar a seção 2.3 e 2.4, vai ver que não tem nada de novo lá, né? Na verdade, a seção 2.3 e 2.4, ela só aplica lá a teoria de Newton nas questões que é o que a gente de fato já vem fazendo, tá? Então, foi só mais um complemento do livro que vem falando a mesma coisa. Então, na seção 2.3, ele vem, tanto que ele diz lá assim, o uso da primeira lei de Newton utilizando partículas em equilíbrios, que é justamente o que a gente estava fazendo já em outras questões, tá? Então, é quando eu utilizo questões que vêm apontando que aquele sistema, a questão em si, o problema em si, se encontra em equilíbrio, né? E se encontra em equilíbrio, vocês já sabem que o somatório de todas as forças é igual a 0. E aí a gente sabe que as forças que estão na mesma direção e sentidos opostos possuem o mesmo modo, tá? E aí eu trouxe 2 questões aí para a gente trabalhar a seção 2.3 e 2.4, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, como você já tem um pouquinho de noção, né? Tem um pouquinho não, já tem noção do conteúdo, eu vou ler a questão com vocês e vou dar um tempinho para ver se vocês conseguem responder, tá certo? Então, vamos lá. A primeira questão, ela fala assim, ó. Após aprender as leis de Newton, em especial a primeira lei de Newton, que define a condição para que os corpos estejam em equilíbrio, você resolve instalar uma luminária em sua residência, sem usar o teto e utilizando um cabo e uma corda elástica. A luminária deve ficar em repouso. Você já tem a luminária e a corda elástica, falta comprar o cabo. Você já possui algumas informações. A luminária tem uma massa de 8 quilos. A corda elástica possui uma constante elástica de 300 newtons por metro e será alongada a 0,5 metros na instalação. Veja que aqui eu tenho a massa da luminária, a constante de elasticidade, né, da corda elástica, e eu já tenho a deformação de quanto que essa corda elástica vai ser deformada, que é de 0,5 metros. Aí ele fala, ó, ao chegar à loja de materiais, o vendedor pergunta se você quer um cabo que suporta até 100 newtons ou até 200 newtons. Assim sendo, para responder ao vendedor, você rapidamente analisa o sistema de instalação da luminária com o objetivo de calcular a tração no cabo e o ângulo alfa que ele vai formar com a parede, né? Qual cabo você deverá pedir ao vendedor? Aí a questão ainda vem dizendo mais um pouquinho, ó. A instalação deverá ser conforme a figura a seguir. Alguém tem pelo menos alguma noção como começa? No caso, a corda elástica vai ser esse traçado aqui. Isso. O cabo que vocês precisam comprar é esse que está em preto, tá? Aqui. Aqui está a luminária e aqui está a corda elástica. Esse seria a corda elástica aqui, já deformada. Então, você já tem a deformação dela aqui. E aí, essa tração da corda, ela vai ter um ângulozinho aqui que vocês vão ter que formar do cabo, da corda não, do cabo, tá? Para prender a luminária vai ter um ângulo aqui. Vocês precisam encontrar esse ângulo também, tá? Então, façam aí o desenho no caderno de vocês e eu volto para a questão anterior para vocês pegarem os dados e conseguirem resolver. Por via da dúvida, compra de 200 mesmo, que né? Tá tudo certo. Entrega na mão de Deus e vai. Já suportou.
Desenho, por favor. Quando vocês terminarem, me avise para eu voltar a questão para vocês pegarem os dados. Duas de 200 resolve. 2 de 200. Por mim já tá feito desenho, viu? Posso, pessoal? Vou voltar. Aí. Peguem as informações para vocês conseguirem desenvolver a questão. Ó, eu vou dar 5 minutos, tá? Para vocês tentarem responder aí. É o tempo que eu vou tomar uma água. Lá na tua casa? Uma coisa aqui, Carlinhos, ó. Liguei.
Posso ou não? O meu aqui deu 78,48 newtons. Tecnicamente, a corda de 100 newtons já resolveria. Mas, como é engenharia, temos que trabalhar com uma certa segurança, eu recomendaria de 200. Mas engenharia você trabalha com segurança e com custo também, tá? Benefício. Se você tem que ter certeza do quanto aquilo ali vai suportar. Você tem que estar convicto dos seus cálculos. Se você não consegue estar convicto dos seus cálculos, aí o negócio fica perigoso, né? Vamos lá, ver se a luminária não... Eu vou ali trocar meu curso por estética. Até mais, tchau. Vamos ver se a luminária de Eduardo vai suportar. Né, Eduardo? Posso, Neto? Pode sim, por mim pode. Estou tentando aqui, mas... Tá, então eu vou... Até achei no braille aqui, mas não é o que pede nos cabos, não. E também os dados são diferentes, era uma parecida só. Olha, tá vendo que todo mundo corre pro braille, tá vendo? Eita, vamos. Vamos lá, pessoal. Ó, veja que a questão, ela falou aqui o seguinte, ó. Deixa eu olhar a canetinha aqui. Primeira coisa que ele fala é que eles estejam em equilíbrio, né? Por quê? Porque ninguém vai instalar uma lâmpada para ela ficar balançando o tempo inteiro, né? Então, óbvio que ela vai estar em equilíbrio, né? O sistema todo. Então, ele me dá aqui algumas informações, né? Só que, como o sistema está em equilíbrio, sempre que a gente sabe que um sistema tem que estar em equilíbrio, e é o que vocês vão utilizar lá quando forem pessoal de civil, principalmente, quando for projetar um prédio, você não projeta o prédio para ficar, né? Ele tem que suportar todos os possíveis pesos, né? E forças que serão atuantes sobre ele. Então, a gente projeta um prédio para ele estar em equilíbrio. Então, é mais ou menos essa ideia que a gente utiliza aqui quando vocês vão calcular lá em resistência dos materiais. Até vocês começam a ver início ali em Física 2 também, tá? No finalzinho. Mas, enfim, como eu sei que o somatório das forças, né, o sistema está em equilíbrio, então o somatório de todas as forças atuantes nele é igual a 0. Então, eu tenho que analisar primeiro quais são as forças que estão atuando aqui. Então, vamos lá, ó, desenhando aqui rapidamente. A gente tem aqui uma corda elástica, né? Então, essa corda está presa aqui nessa parede e ela foi esticada. Quando você estica a corda, ela faz uma força. E a força da corda é sempre oposta à deformação dela. Então, se você está aí puxando para a esquerda, a força elástica dela vai para a direita. Por isso que eu fiz essa setinha roxa aqui, ó, mostrando essa força elástica, tá? Aí, a gente tem a lâmpada pendurada aqui, né? Tem essa lâmpadazinha aqui. O que acontece aqui? A lâmpada, ela tem uma massa, tá? Ela tem uma massa. Se ela tem uma massa, ela tem um peso. E o peso dela está aqui sempre para baixo, a gente viu isso. Então, para cá eu tenho o peso da lâmpada. Oposto, né, aqui, por que eu vou ter, professora, uma tração em Y? Porque o meu cabo, que está aqui inclinado, né, que eu vou utilizar para prender a lâmpada, ele está aqui inclinado. Se ele está inclinado, formando um ângulozinho lá, ó, ele está decomposto em Y e em X. Então, eu tenho para cá uma tração em X e uma tração em Y, tá? E uma força elástica aqui, no sentido aqui da minha corda elástica. Como eu sei que somando todas as forças, eu vou encontrar um valor igual a 0, porque ela está em equilíbrio, então eu vou aqui dizer que o módulo das forças que estão na mesma direção são iguais. Então, eu tenho que a força elástica é igual à tração em X e que TY é igual ao peso da lâmpada, tá? Mas, professora, a questão está pedindo a atração. Tudo bem, eu sei que a questão está pedindo atração, mas eu preciso calcular tudo isso para me encontrar ela. Por quê? Ó, como eu sei que a atração em Y é igual ao peso da lâmpada, então, se eu encontrar esse peso da lâmpada, eu encontro aqui a atração em Y. Se eu encontro a força elástica, eu encontro a atração em X, né? E aí, como é que eu vou encontrar essa atração? Se eu pego esse TY e jogo ele para o outro lado aqui, eu formo um triângulo retângulo, né? Que nesse caso, eu sei quem é a minha hipotenusa, né? Que é
a minha tração que eu quero. Se eu conheço o valor de TY e de TX, tem como eu calcular aqui essa tração, que ela é hipotenusa, então a gente utiliza lá a regrinha da hipotenusa, né? A trigonometria, a soma dos quadrados, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados do cateto para estar encontrando essa tração, né? Então, a gente vai dizer que a tração ao quadrado é igual a Tx ao quadrado mais Ty ao quadrado. Então, para eu calcular a tração do cabo, eu preciso saber quem é Tx e quem é Ty. E aí, eu sei que para eu calcular Ty, é só eu calcular o peso da lâmpada. Quem é o peso da lâmpada? A massa da lâmpada, que a questão me forneceu, vezes a gravidade, né? Então, eu tenho aqui 8 vezes 9,81. O peso da lâmpada é de 78,5 newtons, né? Então, eu digo que a minha tração em Y é também de 78,5 newtons. Agora, falta eu achar quem? A tração em X. Tração em X é igual a força elástica. A gente viu lá que força elástica eu encontro através da equação K vezes L, né? Que no caso é a constante de elasticidade vezes a deformação, que é de 0,5. Então, K vezes L, eu encontro que a força elástica é de 300 Nm, né, vezes 0,5. Eu encontro a força elástica de 150 newtons, tá? Aí, o que acontece agora? A gente tem aqui que Tx é igual a 150 newtons. Encontrei Ty, encontrei Tx, eu consigo calcular a tração do cabo, que é o que eu quero, né? Que eu preciso dizer para o vendedor lá qual é o cabo que eu vou comprar. Então, eu tenho aqui que a tração ao quadrado é igual a 150 ao quadrado, mais 78,5 ao quadrado. Né? Eu tiro, somo, faço aqui, tiro a raiz, né? Depois de somado isso aqui. Eu encontro uma tração de 169,3 newtons, tá? Então, eu deveria comprar o cabo que suporta até 200 newtons, tá? Seu Eduardo, não é o lá de 78, o de 100 serviria, né? Você queria comprar o de 200 por via das dúvidas. Mas na verdade. Eu falei, comprar 200. Mas a tração correta no cabo, mas aí você iria, por exemplo, já pensou se a tração fosse de 78? Você estaria gastando mais dinheiro comprando um cabo que suporta até 200 newtons, sendo que o de 100 lhe serviria. O cliente é forte. Porém, a questão não acaba aqui, né? Porque a questão, ela pede o quê? Ela pede o ângulo. Eu preciso saber qual a angulação aqui que eu vou prender aquele cabo na parede. Então, como é que eu descubro esse ângulo aqui? Alguém pode me dizer, por favor? Seno e cosseno, não? Isso. Ou um dos... Eu vou utilizar um dos, né? Ou utilizo o seno, ou utilizo o cosseno, ou posso utilizar a tangente, daria o mesmo. Mas vamos utilizar o seno aqui, né? Pelo triângulozinho aqui, eu faço o seno do ângulo, que é alfa, é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo, a gente tem a setinha laranja aqui, que é TY, né? Dividido pela hipotenusa, que é a minha tração. Então, eu tenho aqui que seno de alfa é TY dividido pela tração T. TY, a gente tem um valor que é 78,5, e a tração também a gente calculou agora, que é 169,3. Então, eu tenho aqui que seno de alfa é o TY, 78,5, dividido por 169,3, né? Aí eu encontro aqui o seno de alfa de 0,464, aqui já está arredondado, tá? Professora, mas eu não quero seno de alfa, eu quero alfa, eu quero o valor do ângulo. Então, o que é que eu vou aplicar aqui? O seno está aqui, né? Ele vai para o outro lado da igualdade, o inverso. O inverso do seno é seno a menos 1, né? Olhando na calculadorinha de vocês, então vocês fazem aí, ó, seno a menos 1 de 0,464. A gente encontra um ângulo de aproximadamente 27,6 graus. É esse o ângulo que vocês teriam que prender o cabo na parede. Tá certo? Alguma dúvida? Repete, por favor, certinho, Fernanda. Vamos lá, porque falou duas pessoas ao mesmo tempo, eu não entendi ninguém. Só pode repetir, Neto, foi Neto que falou, não foi? Eu escutei a voz do Neto. Foi. Repetir só esse final aí. Depois que tu achou o seno do ângulo e tal. Isso, depois que achou 0,464. Isso. A gente não quer o seno, né? Eu quero só saber quem é alfa. Então, eu tenho que passar o seno para o outro lado.
né? É tipo assim, quando você passa, aqui tá multiplicando, vai, né? Quando tá 2 vezes A, né? Então, aqui multiplica, vai para o outro lado dividindo. O inverso da multiplicação é a divisão. O inverso do seno é o seno a menos 1, que a gente chama, né? Seno a menos 1 de 0,464. Se você olhar na sua calculadora, tem a opção aí, quando você aperta Shift, seno, aparece seno a menos 1, que é o inverso do seno. Não, agora eu entendi o que foi que aconteceu. É porque na hora tinha travado aqui o cursorzinho em cima e eu não entendi como foi a mudança. Mas Pronto. deu para entender. Entendi. Valeu. Aí, quando você faz isso, você encontra lá o valor de aproximadamente 27,6 graus. É o valor da angulação. Isso. Beleza. Alguma dúvida, pessoal, a mais? Thaís? Eu tô conversando com os meus botões e pensando se eu vou continuar a engenharia ou não. Não faça isso, rapaz. Uma dúvida minha é só saber quanto ganha para fazer um cálculo desse. Quanto ganha para fazer? É porque a gente não ganha para fazer esse cálculo, não, tá? A gente ganha para fazer os muito maiores, mas tudo bem. Vamos seguir aqui. Ninguém tem mais dúvida, né? Então, vamos lá para... Espera ainda. Eu fiz aqui na calculadora deu diferente. Ó, deu diferente? É seno de menos 1, não é isso? Não. Coloca... Não, você coloca, aperta aí, ó, Shift. Aí, onde tem um seno, não tem um botão seno? Shift, seno. Isso, seno aí menos bota, 1. aí bota já 0, aí Shift, pronto, então ficou seno menos 1, aí agora digita 0, ponto, no caso, né? 464. Igual. Ah, tá. Desculpa aí, eu botei 646. Inverti só a ordem aqui. Deu certo, tá não. certo. Foi mal. Tudo bem. Vamos lá. Agora a gente vai para a última questão da aula de hoje, tá? Que fala sobre o uso da segunda lei de Newton, que no caso a primeira, como falava, era do equilíbrio. Aqui a gente vai trabalhar questões que, no caso, o sistema não está mais em equilíbrio. Significa dizer, a dinâmica da partícula significa dizer que aquela partícula ela está se movimentando. Aí, para isso, eu trouxe outra questão que está no AVA de vocês. Por que eu trouxe ela? Lá no AVA de vocês, ela está respondida de um jeito e eu vou responder de outro aqui. Por que isso? Lá no AVA, ela está respondida através de sistemas de equações, que vocês pegaram, né? A maioria pegou álgebra linear, né? Que no caso é geometria analítica, que você, perdão, aqui eu tenho que me acostumar com o nome. Vocês pegaram geometria analítica e vocês viram um sistema de equações lá, né? E aí vocês conseguem estar resolvendo essa questão por sistema de equações. Por que eu não vou resolver por sistema de equações aqui? Primeiro, porque eu tenho alunos aqui que não pegaram ainda geometria analítica, tá? Então, eu vou tentar resolver a questão através de interpretação mesmo do que está acontecendo na questão. Mas, para quem quer ver como responde por sistema de equações, ela está respondida passo a passo através de sistema de equações no livro do AVA de vocês, na seção 2.4, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A questão, ela fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ela fala assim, ó. O sistema a seguir é constituído de cabos e polias ideais. Vocês já sabem que cabos e polias ideais, quando a gente fala ideal, é que a gente não leva em consideração a massa, né? Não vai levar em consideração nada disso. Eles são ideais, então eles não vão interferir nos cálculos. Num local onde a aceleração da gravidade possui módulo de 9,81 metros por segundo ao quadrado. O bloco A possui uma massa de 4 quilos e o B de 11 quilos. E o bloco C de 5 quilos. Desprezando o atrito e a resistência do ar, calcule a velocidade do bloco A ao passar pela posição S1, tá? Então, veja que o bloco A estava aqui, ó, nessa posição S0, e ele quer saber a velocidade que ele passa aqui na posição S1, tá? Sabendo que ele sai do repouso, né? Na posição inicial. Como ele fala, pessoal, como a questão já pede aqui a velocidade do bloco A ao passar pela posição S1, então a gente já entende que o bloco A ele está se movimentando nesse sentido aqui, né? Ele está indo aqui, ó, na direção de C.
Se ele está indo na direção de C, significa dizer que a força resultante dele, ou seja, como eu sei que a massa de C é 5 e a massa de A é 4, subentende-se que, né, a gente sabe que o peso de C é maior do que o de A, né? Sim, professora, mas ainda tem o bloco B, e ele é bem mais pesado do que o bloco C. Por que que então o sistema está se movimentando aqui na direção de C? Por que que isso está acontecendo? Porque quando a gente aplica aqui as forças, a gente sabe que o B ele tem um peso aqui nesse sentido, né? Mas ele também tem uma normal, porque ele está na horizontal, sobre uma mesa sem atrito, e ele tem a normal para cá, né? E a gente viu que nesses casos, a normal se anula com o peso. Então, aqui, ele não vai interferir nesse sistema, porque eu não tenho atrito sobre essa mesa, como a questão falou, e a normal dele está se anulando com o peso. Então, aqui eu posso dizer que a força resultante desse sistema, pessoal, vai ser o peso de C que está se movimentando aqui, menos o peso de A, tá? Então, eu não preciso estar realizando sistema de equações, como o livro lá de vocês está realizando, através passo a passo, analisando cada bloco, tá? Então, como é que vai ficar aqui, ó? Para eu saber a velocidade do bloco A, eu preciso utilizar uma equação lá de cinemática, né? Que ele me diz aqui, porque ele não me dá o tempo, então a única equação que eu tenho que envolve velocidade e não envolve tempo é a equação de Torricelli, né? Então, que é velocidade final ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração deste bloco, vezes a variação da posição, ou seja, o que ele se deslocou aqui. Lembrando que esse ΔX eu já tenho, que ele me deu aqui de 250 milímetros, tá? Só que transformando para metro, a gente tem aí um valor de 0,25, tá? Metros. Aí ele ainda fala aqui, ó, sabendo que o bloco, ele sai do repouso na posição S0. Se saiu do repouso, a velocidade inicial dele é 0, então isso aqui vai sumir, tá? Aí fica aqui, a velocidade final dele ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração vezes o ΔX, tá bom? Aí, o que eu faço aqui agora? Eu preciso descobrir a aceleração do sistema. E a gente já sabe que a aceleração desse sistema, a gente descobre através dessa equaçãozinha aqui, né? Que força resultante é igual a massa total, ou seja, o somatório de todas as massas que estão atuando aqui, vezes a aceleração, tá? Força resultante aqui é igual à massa total, que é o somatório, vezes a aceleração. Mas eu tenho outra forma de resolver, que é analisando o que a gente fez no início da questão, o somatório das forças que estão atuando sobre ele. E vocês viram que a força resultante nele vai ser o peso de C, porque é o maior, menos o peso de A, né? Eu falei isso para vocês no início da questão. Então, como é que eu vou resolver isso aqui, ó? Peso de C é a massa de C que eu tenho, que a questão me deu que é 5, vezes a gravidade, menos o peso de A, que é a massa de A, vezes a gravidade. Então, massa de C é 5 vezes 9,81, que é a gravidade, menos a massa de A, que é 4, vezes 9,81, que é a gravidade. A gente encontra aqui uma força resultante de 9,81 newtons, tá? Então, é a força que resulta no sistema na direção aqui do peso de C. Essa é a força resultante, tá? Então, eu pego essa força resultante e vou substituir aqui, ó. Então, eu encontro que força resultante, eu já sei que é 9,81, é igual à massa total. Quem é a massa total? É a massa dos 3 blocos, né? Que é 4 do bloco A, 11 do bloco B e 5 do bloco C, vezes a aceleração. Aí eu vou encontrar 9,81 é igual a 20 vezes A. Então, A é igual a 9,81 dividido por 20. A gente encontra um valor da aceleração aproximadamente igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Encontrei a aceleração, tenho o deslocamento, eu consigo estar calculando aqui agora essa velocidade que o bloco A vai passar aqui na posição de S1, né? Então, aqui eu tenho velocidade final do bloco ao quadrado é igual a 2 vezes a aceleração, que é 0,5 que a gente encontrou, vezes o deslocamento, né, que é 250 milímetros, transformando para metros eu tenho 0,25. Tiro a raiz disso aqui, tá? Multiplica tudo e tira a raiz. Eu encontro uma velocidade aí do bloco, vai ser de 0,5 metros por segundo. Esse é o valor final da questão. Deu para entender, pessoal?
Ou não? Tem alguma dúvida? Alguém? Ninguém tem dúvida? Aqui, essa maneira que eu resolvi, ela é bem... quando vocês forem olhar lá no livro, ela está bem mais simplificada. Quando a gente resolve por sistema de equações, tá? O ideal seria resolver por sistema de equações para a gente estar interpretando as forças em cada bloco. Mas como eu tenho essa quantidade de alunos, né, que não pegaram ainda a geometria analítica, eu tive que optar por resolver assim. Mas para os demais, eu peço que depois vocês deem uma olhada e qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. E existem outras questões lá dentro dessas sessões, tá, pessoal, que vocês podem estar respondendo e me procurando para tirar qualquer dúvida, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou respondendo, ou eu faço um vídeo rapidinho resolvendo e mando para vocês, para que vocês consigam desenvolver a questão em casa. Tudo bem até aqui, então? Ok. Bom, por hoje, a aula de hoje era isso, tá? Deem uma lida na unidade 3, na seção 1, que é o que a gente vai iniciar semana que vem. E aí, semana que vem, a gente muda o conteúdo e vai trabalhar aí energia, tá bom? Uma boa noite a todos. E bom final de semana, né? Se cuidem, pelo amor de Deus. Não fiquem passeando à toa, tá, gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Pode deixar, Valeu. Boa noite.